volto com outras e novas informações sobre o caso da tragédia de Linhares envolvendo o pequeno Joaquim e o pequeno Cauã. Amaro. Obrigado, Camargão. Então você viu, pelo relato do Douglas, que ele conversou com os avós da Juliana, não gravou entrevista, mas conversou e trouxe o sentimento, não só do avô como da avó, neste caso, que deixa perplexa a nossa sociedade. Cavernoso está comigo, aonde o Jorgival está agarrado, lá no sofrimento, e vai trazer as informações em momento. E aí, Cáver, boa tarde. Muito boa tarde, Amaro. Boa tarde a todos ligados aqui no Balanço Geral. Pois é, Amaro, desde ontem, a gente cobrindo incessantemente esse caso, existia a expectativa de que o George Alves e o Jorgival ele fosse transferido daqui do Complexo Penitenciário de Viana e fosse levado para o presídio de Xuri, onde existe aí uma ala só de criminosos que são investigados por abuso sexual. No entanto, a Secretaria de Justiça disse que esse pedido não aconteceu, que não foi feito nada relacionado à transferência do George daqui do Complexo Penitenciário de Viana até o Xuri. Ainda no Balanço Geral de hoje, Amaro, a gente vai falar sobre o posicionamento dos advogados do Jorgival. Mas a repórter Suelen Araújo, Amaro, ela conseguiu com exclusividade fotos do Jorgival Alves, aqui mesmo no Complexo Penitenciário de Viana. Pedi para poder rodar as imagens. São fotos do momento em que o Jorgival ele deu entrada aqui no presídio. As imagens mostram a quantidade de tatuagens que ele tem no corpo. Ao todo, são 6 tatuagens, Amaro. Uma no ombro, outra no braço direito e mais uma no braço esquerdo. No antebraço tem uma outra frase em inglês que diz: a arte de criar penteados. Isso porque o Jorgival, antes de vir aqui para o Espírito Santo, se tornar pastor, ele era cabeleireiro lá no estado de São Paulo. Nas costas, o Amaro, ainda há uma com o nome da esposa, a Juliana. As fotos também mostram uma cicatriz na barriga proveniente de uma cirurgia. Ainda foi registrada a foto de uma bolha nos pés de George, que segundo ele foi uma queimadura lá no dia do incêndio. No entanto, a gente mostrou ontem incessantemente aqui ao longo da nossa programação que o laudo dos peritos indicaram que ele não possuía queimaduras, portanto, ele não tentou, lá no momento, salvar os filhos que morreram queimados. A gente trouxe aqui o histórico de acordo com as investigações da Polícia Civil. Vale registrar, né, Mário, que tudo que a gente trouxe ontem no Balanço Geral, de que ele teria abusado sexualmente as crianças, agredido até as crianças ficarem desacordadas, depois ateado fogo no corpo dos meninos, isso tudo é uma investigação minuciosa feita por parte da Polícia Civil, que indicou isso daí. O pastor George, o Jorgival, ele continua detido aqui no centro de triagem de Viana desde o último dia 28 e a expectativa de ser transferido para o presídio de Xuri, de acordo com a Secretaria de Justiça. Isso não aconteceu, Amaro. Muito bem, Cavernoso. O Cáver trouxe a informação que foi apurada pela nossa querida Suelen, com fotos do Jorgival quando ele entrou no sistema penitenciário dia 28 de abril. Quando ele entra, ele é fichado, e aí depois as fotos mostram como que ele tinha várias tatuagens. E também tem a questão da bolha, Essa bolha realmente que logo no início das investigações, quando saiu o prontuário, foram buscar qual era a queimadura que ele tinha nos pés e nas mãos. Nas mãos nenhuma, nos pés também, a não ser uma bolha que ele tinha no pé. E é algo até que foi perguntado ontem na coletiva, e o Corpo de Bombeiros falava que ele tinha apenas um corte, alguma coisa ainda no pé, naquele momento em que o Corpo de Bombeiros chegou no local, depois da chegada de outras pessoas que viram a cena, segundo a polícia,
Segundo a apuração da polícia, Jorgival, depois de tacar fogo, ficou do lado de fora, andando para lá e para cá, vendo se ia pegar fogo ou não. E aí, quando me passam algumas pessoas pela rua, pela esquina, porque a casa é uma casa de esquina, essas pessoas, elas veem que o cara está andando para lá e para cá, né, sem muita reação, e aí elas arrombam o portão, e nesse momento que eles arrombam o portão, segundo a polícia, é que o Jorgival se mostra preocupado com o que estava acontecendo, né, e aí é um desespero, e há pouco tempo aí está a bolha, a possível bolha que ele teria do possível incêndio, mas realmente não condiz com tudo que a polícia apurou e fez de trabalho brilhante nestes 30 dias. Conversas telefônicas de Jorgival foram monitoradas, mas de acordo com a polícia, nada de relevante foi encontrado. Veja só, balança. Os elementos de maior destaque voltados a desenhar como a trama delitiva ocorreu foram provas testemunhais, rico material de perícia técnico-científica produzida, análise e estudo da dinâmica do incêndio pelo Corpo de Bombeiro e a conjugação desses elementos com a prova testemunhal produzida. A análise dos conteúdos das conversas está em fase final e até o momento não trouxe nenhum elemento de destaque para a elucidação da trama delitiva que ocorreu no dia 21. Porque com as conversas um tanto quanto desencontradas entre o que aconteceu no Jorgival e declarações para a imprensa, começou a polícia, os bombeiros, bombeiros na perícia, na casa, e a polícia fazendo o seu trabalho de investigação, começaram a montar o quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça, você pega o carro que era utilizado por ele, pega telefone, visita a casa diversas vezes, para ver se tem manchas de sangue e joga luminol, o mesmo acontecendo no carro. Em diversas visitas na casa, você começa a buscar material, a buscar materiais do local onde aconteceu o incêndio, outros materiais que estavam perdidos, tanto que eles encontraram esse galão, que era um galão de gasolina, cheiro forte, um odor forte de combustível, mas que tinha água dentro. E aí começa a polícia a montar o quebra-cabeça. E ontem, esse mesmo delegado André Costa, eu acompanhando o Cidade Alerta e acompanhando também o Jornal da TV Vitória, ele fala sobre as testemunhas também. A junção de imagem de vídeo monitoramento que até os bombeiros pegaram do local. As testemunhas. E o trabalho de perícia, não só da Polícia Civil, como o trabalho de bombeiros, aí se encaixou tudo perfeitamente para que a polícia pudesse mostrar esse inquérito, que não está concluído, mas está em parte concluído na manhã de ontem. O delegado também disse que Jorgival negou o crime e que não tem mais interesse em novos depoimentos dele. Veja. Ele não se manifestou arrependido, até porque a postura dele é de negar a autoria do crime. Ele mantém a versão de que tentou socorrê-las, quando se deparou, foi até o quarto, ateu a cama, mas não conseguiu retirá-las, escutou os gritos dela e não conseguiu retirá-las. Então a versão dele é essa, ele não confessou e nós não temos interesse em requeri-lo. Então, ele não confessa em nenhum momento. Acredito com a repercussão chegando ao sofrimento e ele ouvindo os advogados, com a chegada dos advogados, ele pode querer falar alguma coisa. Ele pode querer falar algo, até porque será construído pelos advogados, a não ser que eles deixem o caso. Mas os advogados, com base nisso, porque todo advogado, quando vai defender alguém, pergunta o caboclo: o que aí você fez? Aí você fez, pô, abrir. Você tem que abrir o jogo para mim, como é que eu vou te defender? Com base no que você fez, eu vou buscar argumentos. Ele não deve ter feito isso em nenhum momento. Agora, com o trabalho técnico da polícia, com provas e com os advogados tendo acesso ao inquérito, acho que vai ter acesso quando for concluído de vez. Aí, com aquilo na mão, para falar: seu filho, você tem que abrir, você tem que falar alguma coisa para a gente que a gente possa buscar alguma forma de defendê-lo em algo tão grave que você fez. Porque para a polícia, com a investigação, com os depoimentos, com testemunhas e com prova de
de perícia da Polícia Civil e dos Bombeiros, ele estuprou, agrediu e tacou fogo nos filhos. No filho e no enteado. Estuprou, agrediu, desacordou, colocou no quarto e tacou fogo, não no quarto, nas crianças. O foco do incêndio foi ali, onde estavam as crianças. Segundo o trabalho brilhante da polícia e também de perícia e o trabalho também do Corpo de Bombeiros. O nosso jornalismo fez uma